Meu nome é Sérgio Júnior e você está em mais um vídeo aqui do All Setups Builder. E no vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês algumas das melhores placas-mãe que temos no mercado brasileiro, com o melhor preço e com o melhor retorno possível dentro do que o nosso mercado oferece para vocês. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considere deixar sua inscrição, o seu like e o seu comentário e bora pro vídeo de hoje. E eu vou começar já recomendando essa Gigabyte B450. Eu vou recomendar porque atualmente no mercado brasileiro ela é a B450 mais barata que você pode comprar nova no mercado. Então para quem tá montando o primeiro PC Gamer agora, não quer gastar muito, quer aproveitar que os Ryzen de terceira, de quarta e de quinta geração podem estar num preço acessível. Ela ainda acompanha o DVI, o VGA e tem uma entrada HDMI. Então para quem tem um monitor mais antigo também pode ser interessante essa placa. Ela infelizmente vai ser limitada no VRM dela, né? Então eu não recomendo você colocar um Ryzen 7 nessa placa mãe, mas você parando num Ryzen 5, até mesmo num Ryzen 7 de terceira geração, acredito que você ainda vai extrair bastante do processador. O outro ponto dela é que ela só tem uma entrada de PWM na parte superior, o que caso você compre um water cooler que tenha a entrada dos fãs e a entrada da bomba do water cooler, você vai ter que fazer algum tipo de adaptação. E aí tem mais um PWM aqui logo abaixo do processador e tem mais um aqui embaixo, totalizando 3 entradas PWM para as fãs, né? Aí tem entrada USB padrão. No caso, eu recomendo ela para quem realmente não tá pensando em gastar muito dinheiro no primeiro PC Gamer, e é uma placa que ainda casa muito bem com processadores de terceira geração e de quinta geração. Para o custo-benefício aqui no Brasil, essa placa com certeza vai ser interessante. Ainda no socket M4, quero recomendar para vocês a B550M da Pichau. Eu não tenho certeza se é white label, mas provavelmente é. Já acompanha duas entradas PWM, provavelmente uma CPU fan e uma OPT, né? No caso, para poder conectar diretamente a bomba do water cooler. Então, para quem vai usar o water cooler, se torna bem interessante ter essas duas entradas aqui na parte superior. O acabamento dela é bem ok, não muda tanto em relação à placa da Gigabyte. Devido a essa conexão extra, ela vai ter uma conexão PWM a mais, né? Então, tem duas aqui em cima, uma aqui do lado e uma aqui de baixo. E eu gostei também porque ela vem com esses dois conectores SATA na parte de baixo. Para quem gosta de esconder os cabos, é sempre bom ter o conector SATA embaixo, porque aí a placa de vídeo ajuda a esconder, né, os cabos que vão ser conectados naturalmente aqui, o do áudio, o das USBs. Então ter essas conexões aqui abaixo é bem interessante. O PCI Express dela, né, a banda aí que vai alimentar a nossa placa de vídeo, ela já é 4.0. então se você tiver uma RTX aí até a série 3000, você vai poder usufruir de tudo que ela pode proporcionar. Você vai gastar cerca de R$100 a mais aí se você pagar à vista, né, na Pichau. Os dois slots dela PCI Express vem com reforço de alumínio, né? Aqui embaixo seria mais para você usar talvez uma placa de áudio, enfim, uma placa de captura. Às vezes ela pode ser pesada, então ter esse reforço pode ajudar bastante. E no geral é uma placa bem bonita com esses detalhes em vermelho. Essa placa, assim, devido ao chipset, eu já recomendaria que para quem quisesse colocar até um Ryzen 7 pode colocar tranquilo. Eu não recomendo o Ryzen 9 mesmo, porque pro Ryzen 9 existe a opção da MSI B550, que também vai estar na descrição, e todas essas placas mãe que eu vou recomendar para vocês, o link vai estar na descrição, caso vocês comprem por alguns desses links. Se for patrocinado, porque às vezes não é, eu só recomendo mesmo porque eu realmente acho muito bom, mas os links patrocinados, vocês comprando, vocês não vão pagar nada mais, por isso vão estar ajudando diretamente o canal. Partindo um pouco agora para o lado azul da força, eu vou deixar essa B760M de recomendação para vocês. Não é a primeira vez que eu recomendo ela aqui no canal, porque ela sempre aparece por um preço bem interessante. Ela já apareceu mais barata do que isso daqui. É uma placa que vai ter um dissipador de VRM bem interessante. O próprio VRM dela parece ser bem construído. Para quem não sabe, pessoal, o VRM são os capacitores, né, e os transistores que ficam aqui, que eles vão ajudar a placa-mãe a enviar a energia correta para o processador. E essa área é uma área que esquenta muito. Se você tiver aí um termômetro, você vê que tranquilamente essa área chega nos 100 graus com muita facilidade. Então ter esses dissipadores aqui se torna bem interessante. Ela é uma placa que já possui uma alimentação extra, então possibilitando que você use até um i7
sem problema nenhum, e por ser o socket LGA 1700 vai proporcionar que você use os processadores de 12ª a 14ª geração da Intel. E no caso dessa placa-mãe, ela dá suporte para as memórias RAM DDR5, já tem que prestar atenção nisso na hora de comprar o processador. Ela já vem com o dissipador no M.2, o que torna interessante para quem não quer gastar tanto na compra de um SSD M.2 já com o dissipador, além das outras conexões que ela proporciona, como a entrada USB-C. Hoje muitos gabinetes, até mesmo de entrada, já estão vindo com o USB-C, então é bom que caso você compre um gabinete desse, você tenha uma placa que dê suporte a isso. Ainda falando das memórias RAM, ela vai ter suporte a frequências de até 7600 MHz no caso de memória RAM, porém o PCI Express que vai à nossa placa de vídeo ainda é 4.0, então tem que se atentar a isso, porque se você comprar uma RTX 4000 que seria 5.0, você não vai usar de todo o poder de fogo que ela pode proporcionar. Mas fora isso, é uma placa bem interessante para já entrar no DDR5, né? É um preço bem razoável. Eu recomendo para quem quer comprar essa placa e talvez no futuro usar até um i9 se surgir uma oportunidade, porque essa placa vai suportar tranquilamente um i9, apesar de que você vai ficar mais confortável com ela se você parar no i7, né? É uma boa opção DDR5 que eu vou deixar para vocês. Uma outra opção bem interessante dentro da faixa dos R$1.000, né, passando um pouquinho, essa placa-mãe da Asus, uma B760 também, porém ela tem Wi-Fi, né, seria o Wi-Fi 6, no caso, o protocolo Wi-Fi 6, e no caso ela não vai ter tanta diferença. Na verdade, eu acredito que no quesito de construção ela até é um pouco pior, no VRM principalmente, então essa placa aqui eu com certeza recomendaria você parar no i7 caso você compre ela, porque realmente você não vai conseguir aproveitar tudo que um i9 pode oferecer, devido aos recursos que a placa tem, mas até um i7 pode ser interessante você utilizar. Uma outra coisa também é que ela só vem com 2 slots de memória RAM, então você vai ter que escolher bem o tamanho da memória que você vai comprar, porque depois não vai poder fazer um upgrade, pelo menos de tamanho de memória RAM, né? Apesar de que eu sempre recomendo que no caso de PC Gamer, é sempre melhor você só trabalhar com 2 memórias RAM mesmo, já compra um tamanho que vai te atender nos próximos anos, seja 16 ou 32, enfim, o quanto que você achar que vai te atender, e aí você já compra 2 e você provavelmente vai conseguir utilizar elas na frequência que elas vieram de fábrica, e aí como é DDR5 pode variar de 5.200 a 7.600 MHz, então até mais, né, dependendo da placa. PCI Express também vai ser 4.0, então é importante se atentar a isso. Para quem está procurando uma placa mais completa dentro da faixa dos R$1.000, que já tem Wi-Fi para você não depender só do cabo RJ45, né, é uma recomendação interessante que pode ser um bom meio termo para quem já quer entrar no DDR5 e ter uma experiência mais completa. Indo para o lado da AMD, tem essa placa-mãe da Gigabyte, uma B650M, que nesse caso são para os processadores da geração 7000, 8000 e 9000 da AMD. Também uma placa DDR5 que dentro da faixa dos R$800 é interessante, porque principalmente para quem for começar com um vídeo integrado, comprar um Ryzen 8000G para usar o vídeo integrado inicialmente, você ter o DisplayPort é uma opção interessante, porque o DisplayPort ele consegue transmitir uma qualidade maior na imagem com uma frequência maior, né? No caso do HDMI, mesmo que você tenha um monitor de mais de 200 Hz, ele só vai aguentar até 144, então é importante se atentar a isso. Essa B650 é interessante para quem está pensando em um Ryzen 5, né? Tanto que a compra até recomenda que comprar um Ryzen 5 8600G, que é um bom processador para essa placa-mãe, né? Vai casar bem para quem não quer gastar tanto e já quer estar na nova geração de processadores e também utilizar o DDR5. Ela vai ter o conector de GPU, né? O PCI Express também 4.0, acaba sendo um problema para quem já quer ingressar na geração 4000, porém ela compensa em relação ao preço, né? Você já vai estar na nova geração de processadores da AMD, no caso na geração 7000, 8000 ou 9000, depende do modelo que você escolher. E seguindo para uma opção mais high-end, eu vou deixar de recomendação para vocês essa Gigabyte X670. Principalmente para quem está pensando em montar um setup do Ryzen 7 para cima, Ryzen 7, Ryzen 9, né? No caso de geração 7000, 8000 ou 9000, o chipset X já é mais interessante devido aos recursos extras que geralmente ele proporciona. Geralmente as placas-mães que tem o chipset X, né? X570, X670, ela vai ter um setup mais completo.
E não seria diferente nessa placa-mãe, ela vem com bastante conexão, né, na própria placa em si. Ela tem um dissipador de VRM muito parrudo, né, além dela já ser Wi-Fi, ela vai vir com um dissipador para todos os slots de M.2, então se você quiser economizar de novo no SSD M.2, essa placa já vai ter o dissipador aí para todos os slots de M.2, que nessa placa provavelmente são 3, né? Aqui embaixo devem ter mais 2 ou 3 e contando com o principal. E uma dica para quem for usar só um M.2, sempre utilizar essa porta aqui, porque geralmente ela é a porta principal e se conecta direto com o processador, então é a porta onde você vai ter mais velocidade, principalmente se você comprou um SSD de alto desempenho. A maior vantagem dessa placa-mãe é que você vai conseguir utilizar um Ryzen 9 da geração 7000, 8000 ou 9000 sem problema nenhum, sem dar gargalo nem nada do tipo. Além de que as memórias RAM, ela dá suporte para memórias RAM de até 8000 MHz, apesar de que é sempre bom lembrar, os processadores de fábrica, eles suportam uma frequência de memória menor do que as memórias que a gente tem no mercado. Então, não compre mais de 2 pentes de memória caso você queira utilizar a frequência total das memórias RAM, devido à limitação do próprio processador. Muitas pessoas acabam não se atentando a isso e às vezes podem acabar comprando 4 pentes de memória RAM e vão utilizar uma frequência muito mais baixa, no caso de dual channel, que seria se você utilizasse 2 pentes só, e aí você poderia utilizar com certeza a frequência que veio de fábrica. Não é uma placa que encanta à primeira vista, mas ela possui recursos muito relevantes. Ela é uma boa opção para quem quer utilizar um Ryzen 9 sem ter dor de cabeça, é só comprar e instalar. O preço dela aqui no Mercado Livre tá interessante, porque na Kabum mesmo ela não vai sair por menos de R$ 1.900, e aqui tá por esse preço que, pagando à vista principalmente, pode ajudar. Eu vou recomendar essa placa-mãe da ROG Strix. Geralmente a ROG Strix é uma placa-mãe que ela é muito mais cara devido ela ser da ROG, né? Mas essa placa-mãe eu achei o preço dela aqui na Amazon muito interessante, e não é uma compra internacional, ou seja, é uma compra que você vai fazer daqui direto do Brasil e vai chegar até com uma certa rapidez, dependendo de como tiver o correio na época que você adquirir. E ela já é uma placa que tem Wi-Fi, ela vai ter o LGA 1700, porque no caso, para você utilizar os Intel Core Ultra, você já vai precisar de uma placa que tenha o LGA 1851, né? Então o LGA 1700 não é recomendado para quem quer utilizar os processadores Intel Core Ultra já, mas para quem ainda quer ficar nos Intel Core tradicional, essa placa ela vai atender, e ela já tem o DDR5, o HDMI, o DisplayPort, e é uma placa bem bonita, né? Vocês podem ver aqui, na própria placa-mãe ela já vem recheada de recursos, a parte de áudio dela é bem completinha, tem placas-mãe que custam esse mesmo preço aqui no mercado brasileiro, que ainda só vem com os recursos tradicionais de áudio, não vem com entrada óptica ou infravermelho, e para quem tem soundbar, essas coisas, às vezes é interessante a placa vir com esses recursos. Essa placa já acompanha, além do Wi-Fi 6 e os outros recursos de USB-C e diversas entradas de USB. Para quem trabalha com audiovisual acaba sendo muito interessante, e para quem quer deixar o setup mais estiloso, às vezes até procura um setup com as peças da ASUS, especificamente da ROG. É uma ROG que está num preço bem bacana. Como já estamos aí chegando nos Intel Core Ultra, então as placas-mãe LGA 1700 vão começar a baixar o preço, e essa ROG com certeza, dentro desse valor de R$ 2.400, ela se torna bem interessante. Voltando para AMD, eu vou deixar para vocês essa Gigabyte X870. Eu não tô sendo patrocinado pela Gigabyte, tá, pessoal? Só que as placas-mãe da Gigabyte, elas possuem um ótimo custo-benefício aqui no mercado brasileiro, então se você quer ter o máximo de recurso possível e pagar um bom preço, com certeza uma placa-mãe da Gigabyte vai proporcionar isso para você. E essa é uma do chipset X870, ou seja, para quem quer utilizar principalmente o Ryzen 9, é um chipset recomendadíssimo. Por ser o chipset 800, ela já acompanha o Wi-Fi 7, né? Então esse protocolo ele ainda não é comum na maioria das casas brasileiras, mas daqui a alguns anos ele vai se tornar. Então, para quem quer comprar um PC para utilizar por bastante tempo, é interessante. O PCI Express dela já vai ser 5.0, então para quem quer utilizar uma RTX 5000 com toda a sua glória, o PCI Express 5.0 é o mais recomendado. Ela vai suportar naturalmente os processadores da geração 7000,
8000 e 9000 da AMD, e ela é uma placa bem parruda. Quem comprar não vai ter nenhum tipo de problema em relação à temperatura com ela, porque na parte do processador aqui ela vem bem preparada. A parte traseira aqui da placa-mãe não é tão recheada quanto a ROG Strix que eu mostrei para vocês, mas para quem quer ter o chipset mais atualizado do momento da AMD, é bem recomendado e por esse preço acaba se tornando bem interessante. E já caminhando para a reta final, eu vou deixar essa B860 de recomendação. Ela é o modelo Tomahawk da MSI. Geralmente os modelos da Tomahawk vêm bastante completos, né, em questão de funcionalidade, enfim. As placas mãe da MSI geralmente vêm com um ótimo chip de áudio, e sendo uma placa B860, é uma placa que vai suportar os Intel Core Ultra de fábrica. Então, para quem já quer migrar para os novos Intel Core, é uma placa interessante. Ela vai acompanhar o PCI Express 5.0, né, naturalmente, além de ter uma porta de RJ45 que suporta até 5 gigabits, que não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas para quem é mais entusiasta, com certeza é um recurso interessante. E é uma placa que eu recomendo porque você vai adquirir ela agora e vai poder utilizar por longos anos, caso você não seja alguém que troque de setup constantemente. E uma coisa interessante que eu achei dessa placa aqui é que os conectores do processador não estão do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Para quem monta computador com uma certa frequência, vai entender que isso daqui pode ser benéfico, porque quando você tem algum problema que você precisa tirar os conectores de energia do processador, bucha quando eles estão aqui, principalmente dependendo do modelo do gabinete. Então eles estando desse lado facilita demais. Então para você aí que é um PCista de primeira viagem, com certeza os conectores estarem desse lado vai ser uma boa para você. E no geral é uma placa ótima, ela tem os dissipadores aí para todos os slots de M.2, então de novo você não precisa se preocupar com isso. Os slots de memória RAM dela são reforçados, né? Então dificilmente quando você encaixar a memória RAM vai ficar mexendo, né? Ela vai encaixar certinho. E além de ser uma placa bem bonita, né? Ela tem, além dos recursos que ela tem, ela é uma placa bem bonita. E ela tem esse recurso aqui, que é uma alimentação PCI Express igual da placa de vídeo, mas no caso de você estar usando todos os recursos PCI Express da placa, né? Se você realmente for utilizar, é bom você alimentar para que você tenha o melhor desempenho possível. E para quem está contando as notas, eu vou deixar de recomendação como última recomendação essas ROG Z890. Ela é o chipset mais atualizado da Intel, e essa placa ela é bem interessante porque é uma placa micro ATX. Você não vai precisar de um gabinete tão grande para poder utilizar ela, que acaba sendo o padrão dessas placas mãe mais high-end, elas serem ATX e ATX. Essa placa é uma micro ATX que vai ter todos os recursos que uma placa-mãe ATX teria, e no caso também ela vem aí com todos os dissipadores para os M.2, juntamente com o reforço do PCI Express aqui, que vai ser 5.0 naturalmente, e ela tem diversos recursos que, para quem está procurando a melhor placa para utilizar Intel de última geração aqui no Brasil, essa é uma das minhas recomendações. Você não vai ter nenhum tipo de problema, apesar de que meu único pesar com a ASRock é o controlador de RGB deles, que se eles não atualizaram desde a Steel Legend, que foi a última vez que eu utilizei, eles precisam dar uma olhadinha nisso. E para quem tá contando as notas aí, com certeza vai ser uma placa interessante para quem quer utilizar os i9s de última geração da Intel, principalmente os Intel Core Ultra. É uma placa recomendadíssima para você não precisar se preocupar com isso nos próximos anos. Os links vão estar na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir uma das placas que eu citei, além de outros itens que eu recomendo aqui pro pessoal do canal. Os meus próximos vídeos vão ser recomendando processadores e placas de vídeo para você poder montar um setup completo. Então não deixa de se inscrever e de dar like nesse vídeo para o YouTube recomendar mais vídeos aqui do canal para você. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui, e por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.